Uma boa noite a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa quinta-feira agradecendo a Deus porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado graça a cada dia para continuar avante, porque nós temos que proclamar esta palavra, muitas almas que se encontram sofrendo, sem esperança, mas vamos para a resposta da pergunta de quinta-feira passada. Quais são os outros nomes de Pedro? Então você que respondeu Cefas acertou, está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 42. E você que respondeu Simão acertou, está lá em Mateus 10, versículo 2. Então que Deus abençoe grandemente a tua vida, mas vamos para a pergunta dessa quinta-feira. Qual foi o rei moabita cujo nome é um móvel de casa? Vai lá, responde lá nos comentários do YouTube. Amém? Mas hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para os nossos corações nesta noite. E eu dei um título que diz: Deus nos deu poder. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus, Ele te deu poder, Deus, Ele te deu autoridade, Deus, Ele tem te dado ousadia para que você possa resgatar as vidas que se encontram aprisionadas, vidas que se encontram enfermas, vidas que se encontram depressivas. E Deus, Ele tem nos chamado para proclamar esta salvação. Está baseado lá em Mateus, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 1 e depois eu vou ler do versículo 5 até o versículo 8. Amém, amados? Aqui nós vamos ver a convocação dos 12 discípulos. Capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos. Então nós vemos que Jesus, ele faz uma convocação aos 12 discípulos. E nós vemos que Jesus designa uma missão para eles. E nós vemos que Jesus, ele ordena que esses discípulos, eles vão para fazer o quê? A obra de Deus. E nós vemos que esses discípulos, eles tiveram o exemplo de Jesus. Primeiro eles andaram com Jesus. Primeiro eles viram os sinais que Jesus realizava, porque Jesus tinha uma grande missão em fazer discípulos, para que quando chegasse o momento da sua partida, esses discípulos eles dessem continuidade ao Evangelho, dessem continuidade à palavra de Deus. E aqui nós vemos que Jesus, ele requer que seus seguidores lutam contra as forças do mal. E nós vemos que esses versículos, eles vêm relatar isso, a preocupação que Jesus, ele tinha com as ovelhas que estavam perdidas, ovelhas que estavam doentes, ovelhas que estavam sem esperança. E ele levanta os seus discípulos
e ele dá essa missão para os seus discípulos, e nós vemos que eles tinham uma grande responsabilidade, que eles tinham que lutar contra as forças do mal, eles tinham que expulsar espíritos malignos, eles tinham que orar pelos enfermos e a enfermidade ir embora. E nós vemos que essa demonstração que Jesus derrama sobre os seus discípulos é uma autoridade divina que são derramados sobre a vida deles. E nós vemos que eles tinham que dar continuidade à manifestação do reino de Deus na terra. Então Jesus chama eles, escolhe eles e designa eles para fazer o quê? A obra de Deus. E o versículo 8 diz assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E depois Jesus diz assim, de graça recebeste, de graça dai. Olha o amor de Jesus por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão sem esperança, por aqueles que não têm uma perspectiva. Por isso que este evangelho que nós pregamos, ele é um evangelho puro, ele é um evangelho genuíno, ele é um evangelho que ele tem o poder de restaurar a vida do mais vil pecador, daquele que não tem esperança. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, assim como os discípulos eles fizeram, e nós vemos, se nós continuarmos lendo cada versículo aqui, no decorrer desse capítulo, você vai ver que Jesus ele vai trazendo algumas orientações para eles, mostrando tudo aquilo que eles iriam passar para proclamar a salvação, para levar vida àqueles que não têm vida, para levar esperança para aqueles que não têm esperança. E quando a gente continua decorrendo aqui neste capítulo, você vai ver que Jesus vai preparando eles das dificuldades que eles vão passar, das rejeição que eles vão ter, que eles seriam levados na frente dos governadores, que eles seriam rejeitados. Mas Jesus ainda fala também que quando eles passassem por aquela cidade, que eles fossem rejeitados, que o rigor seria maior do que foi em Sodoma e Gomorra, porque viria o quê? A justiça de Deus. Então Jesus está falando para eles, olha, o trabalho é árduo, mas a seara é grande, mas poucos são o quê? Os ceifeiros. E nós vemos que eles saem proclamando, levando as boas novas de salvação. E nós vemos que Jesus prepara o interior deles para as provações que eles teriam na trajetória das vossas caminhadas. E eu quero dizer para você também nesta noite que não é diferente na nossa vida. Nós vamos passar por provações, nós vamos passar por adversidades, nós vamos ter percas, mas nós temos que continuar firme buscando a presença do Senhor, porque Jesus, Ele derramou essa missão sobre as nossas vidas para nós testificarmos, para nós testemunharmos do Teu amor. E me chama muito a atenção o versículo desse capítulo 16, onde ele diz: eis que envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como
a pomba. Jesus está alertando os seus discípulos para que eles fossem prudentes, para que eles estivessem de olhos abertos. Nós vemos a serpente, a astúcia que a serpente usou para enganar a mulher. Jesus disse para eles: olha, vocês têm que estar alerta, vocês têm que estar atento. Jesus estava dizendo assim: olha, vocês têm que estar olhando para mim, vocês têm que estar olhando para o meu testemunho, porque senão vocês não vão suportar, porque senão vocês não vão resistir. E é isso que Jesus ele vem falar para mim e para você nesta noite, que nós temos que estar prontos para resistir. Por isso que nós temos que ser prudentes como a serpente, simples como a pomba, para nós não perdermos o foco, para nós não perdermos a direção, para nós não perdermos a humildade, porque Jesus mandou seus discípulos para um povo humilde. E é da mesma forma que Jesus ele quer usar a mim, que Jesus ele quer usar a você. Então que nesta noite, esta palavra, ela possa gerar uma grande reflexão dentro de você. E que você possa tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Amém, meu amado? Então eu convido a você a participar conosco das orações de segunda, quarta e sexta, das 8 às 9. Quero pedir para você também, meu irmão em Cristo, né? Você que vai ver este vídeo, não esqueça de estar compartilhando, não esqueça de fazer o seu comentário, porque mais vidas serão alcançadas. E lembrando que domingo às 8h30 nós temos o culto evangelístico. Venha adorar ao Senhor, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém?